Bom dia a todos, bom dia a todas as autoridades presentes, né? É uma honra aqui representar a Exalc. Vou tentar aqui com meus parcos recursos comparados ao do professor Durval, cumprir essa missão aí dificílima, que é trabalhar um tema tão complexo que nem esse que me é apresentado agora, né? Trabalhar elementos relacionados à produção e à segurança alimentar. Então, vocês estão vendo a minha tela? Posso continuar? Ótimo. Então, o cenário que se apresenta é um cenário de projeção aí para 2050, como as autoridades já comentaram, de 9,8 bilhões de pessoas. Mas esse número em si, ele não é exatamente esse número que me assusta, né? O que me assusta é quando a gente olha para a progressão desse número, né? E quando a gente olha para 220 anos atrás, praticamente ontem, nós éramos 1 bilhão em 1800, 1 bilhão de pessoas. Esse número progrediu para 1,6 bilhões em 1900, já em 1950 éramos 2,5 bilhões, em 2000, 6 bilhões, e agora já estamos beliscando 7 bilhões de pessoas. Então, a progressão desse número ela é exponencial. Então, de 1900 até hoje, a população aumentou quase 5 vezes, né? E o que assusta mais ainda, não é tanto a progressão da população, é o consumo energético per capita para sustentar essa população mundial, porque afinal nós somos energia, né? Em última instância, ele aumentou de 1800 até hoje 700 vezes, de 1900 até hoje aumentou 12 vezes, né? Então, e nesse mesmo período, o consumo energético pela agropecuária aumentou 90 vezes. Então, a gente tem uma progressão aí de quase aumentar em 5 vezes a população em 120 anos, um aumento no consumo energético de quase 12 vezes, e na agropecuária, na produção agropecuária, um aumento de quase 90 vezes no uso de energia, né? E não é à toa, isso é uma escolha de toda a população mundial, não é à toa que nós saímos aí em 1950 de uma produção e consumo per capita de, em média, 2.000 quilocalorias por pessoa. Se pegar todos os alimentos produzidos do mundo e dividir pela população em 1950, pelos 2,5 bilhões que éramos em 1950, daria 2.000 calorias por pessoa, um pouco abaixo do recomendado. Hoje, esse número gira em torno de 3 quilocalorias per capita no mundo. Então, é tudo muito espantoso, né? Aumentamos em 5 vezes a população do planeta e, mesmo assim, aumentamos em 50 vezes a oferta de alimento per capita, né? E ao que se deu? Como é que a gente resolveu isso? Afinal, se olharmos para a história, faz quase 3 bilhões de anos que a fotossíntese é a mesma. A fotossíntese, em termos bioquímicos, ela não mudou de como ela era feita por bactérias unicelulares há 3 bilhões de anos atrás e como é feita hoje. O que mudou foi o nosso entendimento dos processos, a nossa capacidade de colocar tecnologia e tratar o que todo estudante de agronomia aprende na primeira aula de agronomia, que é o que a gente chama lei do mínimo. Ou seja, a gente conseguiu, nesse último século, nos últimos 120 anos, entender quais eram os fatores, os elementos restritivos em cada local para a produção agropecuária e começar a tratar esses elementos restritivos. E aí, preenchendo esses elementos restritivos, a gente foi se aproximando do máximo que a planta poderia nos retornar. E dessa forma, a gente consegue, num período muito curto, aumentar em 5 vezes a população, ao mesmo tempo que a gente aumenta em 50% em 50% a oferta de alimentos, né? Perfeito, né? A questão é, olhando para frente, isso é algo que o professor Roberto Rodrigues sempre repete. A gente tem uma projeção daqui a 10 anos,
para o mundo ficar em paz, né, uma projeção de aumento de 20% na oferta dos alimentos em relação ao que é produzido hoje, né. Em 10 anos, temos que aumentar em 20% essa oferta de alimentos. Ótimo. Mas o mundo e os principais produtores de alimentos, eles vão conseguir, responder por 10, 12, 15%, em aumento. E para o mundo ficar em paz, o Brasil vai ter que cumprir a tarefa de, em 10 anos, aumentar em 40% a oferta de alimentos global, né. Então essa é a tarefa que nos é colocada atualmente como país, né. Nós temos que, para o mundo ficar em paz, nós temos que aumentar em 10 anos 40% da nossa produção, né. E quando a gente olha para o passado, o Brasil ele já conseguiu fazer isso, né. De 1990 até hoje, o Brasil aumentou em 90% mais ou menos a área, destinada à agricultura, e no mesmo período aumentou em 340% a produção, né. É claro que tudo isso, veio através de uma excepcional, inserção aí de tecnologia dentro dos processos, mas também isso que é o que o que mais preocupa é quando eu olho para esse mapa de uso da terra, né. Atualmente, nós temos aí ainda uma quantidade muito grande do território preservado, quase 2 terços do país, está sob vegetação nativa, mas temos uma mancha agropecuária, de 200, aproximadamente 260 milhões de hectares, né. Quando você olha historicamente, e eu sempre gosto de olhar as coisas na perspectiva do filme, não da fotografia, de 1940, que é o nosso primeiro dado de uso da terra, até hoje, a gente aumentou em 80 anos 160 milhões de hectares o tamanho dessa mancha agropecuária. Então, isso dá uma média aí de uma incorporação de terra da ordem de 2 milhões de hectares, ao ano. E essa incorporação de terra nos deu aí um pulmão que nós temos hoje de capacidade de expansão da agricultura, que temos que usar com muita sabedoria e muita e com o máximo de aplicação de tecnologia, né. Então, esse é um desafio. E como a gente vai conseguir, utilizar isso que a gente entende como mancha agropecuária da forma mais inteligente possível, de modo a causar o mínimo de impacto ambiental e o máximo de retorno social diante do enorme desafio que é hoje colocado, né. Então, esse é um ponto. Temos aí uma incorporação de terra que é estrutural dentro do país e que temos que tratar de alguma forma, né. Eh, Esse é um ponto. O segundo ponto que me vem quando eu observo esse mapa de uso da terra do Brasil, é algo que acaba com o meu dia, né, e acaba com a minha semana e acaba com o meu mês. É que a gente abre o jornal, a gente vê uma notícia de produção recorde de geração de valor pela agropecuária, estamos chegando nas últimas estimativas a 1,2 trilhão de reais de geração de VBP, o que eles chamam de valor bruto de produção na agropecuária, e a gente rola a barra de notícias e a gente vê que uma estatística que nos retorna que 33% hoje da população do Brasil está numa situação de insegurança alimentar, né, e apenas 45% está numa situação de total segurança alimentar. Então é um aparente paradoxo que a gente vive hoje, é um paradoxo porque a gente é pujante nessa produção agropecuária e a gente, em certa medida, a gente falha enormemente em conseguir fazer essa produção agropecuária chegar a todo mundo, né. É claro que a questão da segurança alimentar, ela é multidimensional, ela transborda os limites do rural, né, e ela tem a ver com disponibilidade de alimentos, que a gente está dando um show de bola, afinal você vai nas gôndolas dos supermercados, estão todas cheias. Tem a ver com acesso aos alimentos,
e tem a ver com utilização dos alimentos. Então, a combinação equilibrada de disponibilidade, acesso e utilização é o que compõe a segurança alimentar. Não adianta você ter disponibilidade e você não ter renda, não ter acesso a esses alimentos. Não adianta você ter renda e ter acesso a esses alimentos se você não sabe como utilizar esses alimentos. E você vai compor uma dieta que vai te manter em insegurança alimentar, né? Então, o que pode ser feito para essas duas questões, né? Essa questão de incorporação de terra, que para mim são as duas grandes questões hoje, os dois grandes paradoxos hoje do setor agropecuário, né? A incorporação de terras histórica e estrutural, né? Que não é de turno, é uma coisa que a gente olha, tem 100 anos, 80 anos, e a questão do paradoxo da segurança alimentar, de sermos assim, a maior, provavelmente, em poucos anos, seremos a maior potência de produção agrícola mundial, né? E não conseguimos ainda equalizar uma questão tão básica e tão essencial como a segurança alimentar do país. Então, para essas duas questões, eu vejo que nós temos aqui, e se encaixa a questão da agricultura irrigada como uma luva para tratar essas duas questões, né? A primeira questão ambiental, porque nós temos hoje uma área de 8,2 milhões de hectares de agricultura irrigada, né? E num trabalho feito com a agência em cooperação da Exalc, com o Ministério do Desenvolvimento Rural, cujo ponto focal do projeto é palestrante hoje aqui também, que é o Frederico Sintra, né? A ANA eu citei, essas três instituições, né? Exalc, ANA e Ministério do Desenvolvimento é, é, Regional, nós concluímos um estudo baseado numa extensa modelagem em termos biofísicos, em termos de processamento de dados, pegando todas as bases de dados de clima, solos, relevo, disponibilidade de água, utilização de água, e chegamos à conclusão que esses 8,2 milhões de hectares podem, sem comprometer o uso de recursos hídricos, podem chegar a 26, pode aumentar em 26 milhões de hectares apenas em áreas que já são utilizadas com agricultura, né? E em áreas que são utilizadas hoje com pastagens, mas que têm disponibilidade hídrica para ser utilizado com irrigação, pode ainda dobrar esse valor, chegando então num total de 53,4 milhões de hectares de área adicional irrigada no país, né? Isso do ponto de vista biofísico, né? Temos essa capacidade, né? E isso sem comprometer a, a água para uso, para todos os outros usos, o uso tanto de dessedentação de animal, como o uso pelas populações urbanas, como o uso pelas populações rurais. Isso é um uso seguro, calculado com o suprassumo da tecnologia de cálculo, em composição das nossas equipes de irrigação e das equipes da ANA, né? Então, esse valor é um valor seguro. Esse é um valor que é um estoque seguro. Esse é um estoque brasileiro? Não. Esse é um estoque planetário. Porque para tratar a questão ambiental e para tratar a questão da segurança alimentar, a irrigação ela vem, primeiro, cumprir essa tarefa de conseguir fazer uma fronteira agrícola na própria mancha agropecuária existente. Então, a gente pode pensar a irrigação como a nossa última fronteira agrícola existente, e se é a nossa última fronteira agrícola, é a última fronteira agrícola do planeta Terra. Então, esses 53,4 milhões de hectares aí, a gente tem que entender como o que nós temos para trabalhar nos próximos 30, 40 anos, até surgir tecnologias disruptivas e que a gente não dependa como dependemos hoje e como dependemos desde do surgimento da espécie humana da
feita pelas plantas, né? Então, esse é o nosso cenário. E para a questão da segurança alimentar, a irrigação, como todos sabem, ela além de aumentar a oferta de alimentos, ela aumenta a regularidade na oferta de alimentos, porque afinal, a oscilação de safra entre safra, quando a gente utiliza irrigação, ela é amainada, ela é reduzida. E a gente, como todo economista sabe, uma regularidade na oferta de alimentos, ela se reverte também numa maior regularidade de preços. E uma maior regularidade de preços se reverte numa maior capacidade de planejamento de ações mitigatórias das questões de segurança alimentar. Então, a irrigação ela entra aí como elemento absolutamente estratégico para as duas principais questões da agropecuária que a agropecuária enfrenta hoje, é a questão ambiental e a questão da segurança alimentar. Bom, tudo bem, nós temos um estoque de 50, quase mais de 50 milhões de hectares que a gente pode fazer irrigação. Mas a pergunta que surge pelo gestor, que surge pelo técnico, que surge pelo agricultor é: tudo bem, a gente tem esse estoque gigantesco, mas onde que, num curto prazo, a gente tem infraestrutura disponível e aptidão de terra, solo, clima e relevo para realmente fazer no curto prazo, coisas num planejamento de 5, 10 anos, né? Que a gente consegue, sem grandes investimentos, implantar essa irrigação. Fizemos essa conta, né? Selecionando dentro daquele universo de 50 milhões de hectares as áreas com melhor infraestrutura, e quando eu falo melhor infraestrutura, é melhor infraestrutura tanto de modal rodoviário, ferroviário e de disponibilidade de energia trifásica, porque a gente sabe que sem energia trifásica não se faz irrigação. Então, analisamos toda a malha de distribuição de energia trifásica, de alta, média e baixa tensão, né? E filtramos justamente o filé, o suprassumo, de onde que a gente conseguiria implantar, num curto, médio prazo, a quantidade de área irrigada que a gente precisa, né? Chegamos numa conta de 15,5 milhões de hectares, já com infraestrutura, com aptidão, já com proximidade de áreas irrigadas, isso é fundamental, porque é muito difícil você implantar uma irrigação onde você não tem capital humano, você não tem capital social, você não tem infraestrutura, você não tem revenda, você não tem equipamento, né? Então, a gente colocou tudo isso na nossa equação e chegamos aí nesses 15,5 milhões de hectares, dos quais praticamente metade é alocação de irrigação em áreas onde já existe agricultura, e outra metade é alocação de irrigação em áreas de pastagem que podem ser convertidas para agricultura. Tá? Então, esse é o nosso estoque de curto e médio prazo. A gente sabe onde está, né? Isso foi consolidado num plano de ação imediata para a agricultura irrigada, junto ao MDR e junto à ANA, né? Então, nós temos um planejamento, temos um cálculo feito, temos uma alocação geográfica, temos uma priorização de área, né? Então, é exequível hoje, num curto e médio prazo, quando eu falo curto e médio prazo, estou olhando para 10, num cenário de 10 anos, a gente cumprir essa tarefa que nos é colocada hoje, que é responder para um aumento de 40% da nossa produção e no prazo de 10 anos, para o mundo ficar em paz. Então, esse que é o papel global que o país ele tem para cumprir. Tá? Eu deixo aí meu agradecimento, essa que era a mensagem que eu queria passar, deixo aí meu agradecimento à CNA, deixo meu agradecimento aí ao professor Durval Dourado Neto por ter nos dado a honra de representá-lo nesse evento, né? E aí passo a palavra aí para a moderação cerimonial. Muito obrigado.